Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Mas antes, gostaria de dar uma palavrinha com vocês, né? Espero que estejam todos se cuidando nesse período de pandemia, evitando aglomerações, usando máscara, né? Higienizando as mãos, né? E também espero que estejam todos fazendo as atividades, acompanhando as nossas aulas, né? É muito importante isso, para quando voltarmos, que vocês possam acompanhar de uma forma mais tranquila os conteúdos, tá? Então dá para a gente tentar minimizar um pouquinho essa distância, né? Estamos com saudade também da sala de aula, mas é importante, fazer tudo com o maior cuidado possível, ok? Tenho uma sugestão para vocês, né? Não só para a aula de história, mas como para todas as outras disciplinas, né? Uma forma de vocês melhorarem o desempenho dos estudos, ok? Eu recomendo que assistam diariamente às aulas. Se perderem pela TV, assistam pelo Facebook, pelo YouTube, tá? Que vocês possam fazer anotações, tá? A dica que eu dou é: tenha sempre um caderno ao lado, façam anotações com as suas palavras. Não se preocupem em anotar exatamente como eu falar as coisas aqui na aula. Se preocupem em anotar de acordo com o que vocês entenderem, com as palavras de vocês, na hora de estudar e de retomar o conteúdo, vai ficar muito mais fácil para vocês, né? Vai ter lá o escrito da maneira que vocês entenderam, beleza? Aí vocês vão resolver, né, os exercícios e se tiverem dúvidas, vocês precisam entrar em contato para esclarecer isso, né, para aprender corretamente, ok? Assim fica muito mais fácil. Também é importante vocês buscarem a apostila, ler, entender, né? É muito importante para que dê tudo certo nesse período de pandemia, ok? Conto com vocês. Na aula passada, vocês aprenderam sobre os principais motivos que levaram os europeus a iniciarem o movimento que conhecemos como as Cruzadas. Vimos que não foram apenas motivos religiosos, mas também motivos econômicos e sociais. Hoje, vamos ver um pouquinho mais sobre esse contexto histórico. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2 na página 156. Prontos? Pessoal, falamos, né, nas últimas aulas sobre vários grupos, né, que viviam esse contexto das cruzadas. Mas e os nobres? Como que estavam os nobres nesse contexto? Os nobres pensavam, né, no contexto das cruzadas, em ocupar novas terras. Era uma oportunidade para eles. Saquear riquezas, né? Era uma maneira de ocupar os seus herdeiros que estavam até então sem função. Os reis também poderiam aumentar o seu prestígio, ao ser lideranças, né, ao liderar expedições, e poderiam estender, aumentar o seu poder, aproveitando, obviamente, né, da mobilização militar que eles estavam coordenando. Assim, não foi difícil dar início ao que ficou conhecido como a Guerra Santa, né? Era uma guerra santa contra os muçulmanos. Logo, se iniciaram as expedições para o Oriente, que mais tarde ficaram conhecidas como cruzadas, né? O termo foi usado porque os combatentes traziam em suas vestes, em suas roupas, a estampa de uma cruz, em nome da qual lutavam. É a cruz cristã. Então, por que é uma guerra santa? É uma guerra com motivos religiosos, certo? Mas também vocês viram que era muito além de religião. Foram organizadas 8 expedições principais, né, de 1096 até 1270, como vocês podem ver
aqui no slide, né? Além das expedições organizadas oficialmente pela igreja, houve expedições que são chamadas de não eclesiásticas, né? Que não eram organizadas pela igreja. Como, por exemplo, uma curiosidade, né? A Cruzada das Crianças, né? Ou também conhecido como Cruzada dos Inocentes, no ano de 1212. O que foi isso, gente? A Cruzada das Crianças, né, aconteceu, né, de acordo com registros históricos. Jerusalém, nesse contexto, tornou-se uma lenda na Europa. Antes dessa cruzada já tinha se tornado uma lenda. Após a retomada das cidades pelos muçulmanos, quando eles tomaram de volta Jerusalém em 1187, espalhou-se a crença, né, principalmente entre os membros da Igreja Católica, de que apenas puros de espírito poderiam devolver essa cidade aos cristãos. Então, a cidade só poderia ser retomada por pessoas que eram puras de espírito. Essa ideia foi responsável pelo aparecimento de diversos movimentos populares ao longo do século XIII. Os primeiros ocorreram em 1212, conduzidos por um jovem pastor nascido na França, chamado Estevão de Cloix, e por um garoto de apenas 12 anos, nascido no Império Germânico, chamado Nicolas de Colônia. Ambos, né, partiram com a ideia de que essas crianças, esses jovens que eles foram convocando, né, poderiam entrar, né, na Cidade Santa, certo? Então, ambos partiram em peregrinação a Jerusalém, seguidos por uma multidão de crianças de ambos os sexos. Os que partiram da França foram enganados por mercadores da cidade de Marsella, que em vez de transportá-los pelo mar Mediterrâneo e os levarem ao Oriente, venderam eles como escravos a mercadores muçulmanos. Os seguidores de Nicolas, né, chegaram até Roma e lá foram convencidos pelo Papa Inocêncio III a retornar a seus lares, né? Mas percebam como esse período da história e a religiosidade e as cruzadas mexeram com a cabeça da população europeia. Então, tudo que a gente conversou até agora, né, das cruzadas, essas expedições, peregrinações, estavam indo em direção ao Oriente, né, a Jerusalém. Mas também tivemos expedições voltadas para o Ocidente, tá? No Ocidente, as cruzadas voltaram-se para a reconquista da Península Ibérica, que era dominada pelos árabes, ok? Se vocês se lembrarem, quando a gente falou sobre os muçulmanos, eles, após a unificação da religião, dos povos, eles acabaram dominando territórios do norte da África, chegando até a Europa, na Península Ibérica, territórios que correspondem hoje à Espanha e Portugal, né? Eles só não entraram mais no território europeu devido à derrota, né, para os francos, certo? Bom, essa retomada, essas cruzadas em nome de retomar o território, né, no Ocidente, ficou conhecido como Guerra da Reconquista, né? Eles queriam reconquistar o território que era dos cristãos, certo? Que ocorreu entre os séculos 11 e 15, ok? Então foi longo esse período. Pessoal, percebam aqui no mapinha ao lado, né? Então a gente vai ter o território da Península Ibérica, certo? Aqui, percebam que nessa fronteira é a fronteira com a França. Aqui eles não passaram, né, na guerra com os francos. Abaixo nós temos alguns territórios que eram já de domínio, né, dos cristãos, os reinos de Navarra, Aragão, Castela, Leão,
né, o condado de Portucalense, que vai dar origem a Portugal, e territórios que correspondiam aos muçulmanos, ok? Então era uma disputa entre cristãos e muçulmanos no Ocidente para recuperar esse território, ok? Pessoal, também a gente vai ter no Ocidente, no sul da França, também algumas cruzadas. Organizou-se uma cruzada contra os albigenses, né? Era na cidade de Albi, que eram considerados heréticos. Então eram católicos que se recusavam a aceitar ou questionavam os dogmas do catolicismo. Então aqueles que eram considerados territórios cristãos, católicos, e que não estavam respeitando, eram considerados hereges, né? No século XIII, a chamada Cruzada Albigense combateu cristãos daquela região, cujas práticas e crenças se distanciavam das orientações do Papa. Observem esse mapa, né, pessoal? Aqui nós temos as tradicionais 8 cruzadas, né? Então, percebam que geralmente o destino era Jerusalém, mas não eram os únicos destinos, tá? Percebam que a região aqui de Constantinopla também recebeu atenção dos cruzados, né? As primeiras expedições mobilizavam muitas pessoas que eram motivadas pela fé e pelo fanatismo. Com o passar do tempo, é possível identificar alguns críticos ao movimento cruzadista ou aos exageros cometidos em seu nome. A primeira cruzada conquistou Jerusalém em 1099. Os cristãos mantiveram o controle sobre a cidade até 1187, quando foi reconquistada pelos islâmicos. Outras cruzadas se dirigiram a Jerusalém sem o mesmo sucesso, ok? Além dos objetivos religiosos, algumas expedições tiveram finalidades comerciais. A Quarta Cruzada, por exemplo, conquistou e saqueou a cidade de Constantinopla, que eu já mostrei para vocês no mapinha, né? Uma cidade que era cristã, certo? As cruzadas enriqueceram os comerciantes italianos de Gênova e Veneza. Esses comerciantes tomaram dos árabes o controle do mar Mediterrâneo. Por isso, né, as possibilidades de comércio para os europeus aumentaram ainda mais. Então a gente vai ter uma mudança em relação ao comércio, que a gente viu que durante o feudalismo era quase nulo, né? Mas quando a gente vai, a partir do momento que a gente tem esse mar Mediterrâneo todo aqui, que antes era controlado pelos árabes, que passa a ser de domínio dos italianos, o comércio começa a ficar mais fácil. Percebam que é todo um litoral recortado que facilita a comunicação a partir da navegação. Então, o comércio passou a ser favorecido. Esse contato entre Oriente e Ocidente a partir do mar Mediterrâneo. Ok? Bom, pessoal, hoje nós encerramos o módulo 6, certo? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre as causas e sobre as consequências do movimento que ficou conhecido como as Cruzadas. Vocês viram como isso mexeu com o imaginário e afetou, transformou a sociedade europeia, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima estará o contato, caso tenham dúvidas, ok? Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, façam as atividades propostas que são passadas para vocês semanalmente, tá bem? É muito importante para vocês continuarem seus estudos, certo? Um abraço e até a semana que vem.